Olha só, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês, ó, vou subir aqui, aqui até em cima, no início da nossa conversa, como fazer os seus posts de apresentação, né? Nós temos o pilar de apresentação, que nós temos que ter ali pelo menos uma apresentação por semana, né, no perfil. E a apresentação nada mais é do que você dizer, né, o que você faz, quem você é, o que você oferece, todos os dias, né, dentro do teu perfil, certo? Então, aqui, ó, eu entrei numa conversa, né, é, no chat aqui. Lembre-se que você tem que entrar na conversa, é, ali no projeto que você tem interesse de dar início ali, né? Qual que é dar a continuação, né? Qual que é o projeto que você vai dar continuação? É o projeto de estratégias para Instagram. Aqui até a minha conversa tá aqui, ó, estratégias para empresas, né? Que é a minha estratégia. Essa é uma das estratégias, que é a estratégia de criação de conteúdo, dos pilares. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu fiz, ó, vim aqui, eu dei uma pausa aqui na criação de uma série, isso que eu estou fazendo aqui. E eu dei início a uma conversa. Gente, uma conversa simples, tá? No chat. Então, aqui eu fiz a minha apresentação. Eu sou Sheila da Mave, né? Eu quero fazer. Aqui eu quis falar, né? Aqui, ó, o que que eu quero fazer? Agora eu quero criar um carrossel de apresentação de Sheila da Mave. Eu, né? No caso, eu, para o Instagram. Bom, aqui, ó, se você não contou o suficiente para o chat, conte, né, o suficiente sobre quem você é, o que que a sua empresa oferece, quais os serviços que você presta. Mesmo tendo ali dado todas essas informações, eu vim aqui e eu ainda fiz aqui, um resuminho sobre quem eu sou e sobre o que eu quero contar aqui nesse quem eu sou, né? Falei aqui quem eu sou, falei que meu carro-chefe é ajudar empresas a transformar suas redes sociais em redes sociais que vendem de verdade, principalmente pelos conteúdos de qualidade e profissionalismo. É, Aqui, gente, eu gravei áudio, tá? Então, às vezes vai ter uns vícios de linguagem aqui, certo, né? Mas aqui, ó, porque eu falo no áudio, que nem eu já expliquei para vocês, né? Então, aqui, ó, eu sou monitora da comunidade Vamos Juntas, a mentoria Vamos Juntas ensina mulheres que querem aprender a viver do digital, ensinando profissões digitais, como afiliada digital, passando para um nível maior, produtora digital, eu vendo vários outros produtos e cursos digitais que ajudam principalmente mulheres, né? E pessoas em geral a construir uma carreira digital, como confeiteira digital, vendedora de produtos digitais cristãos, vendedora de produtos de emagrecimento, vendedora de produtos digitais para quem quer trabalhar na área de alimentação, como bolo, doce, geladinhos gourmet, entre outros muitos. Eu preciso montar, um carrossel. Olha aqui, ó. Eu preciso montar um carrossel contando para o meu público quem eu sou e que propósito e que meu propósito é profissionalizar, formar, criar profissões digitais, o simples bem feito que me ajuda no dia a dia com isso, certo? Aqui, ó, ele já me deu uma resposta sobre o que eu falei. Gostei muito da frase que você escreveu: profissionalizar, formar, criar profissões digitais. Tá? Então, aqui, ó, isso te impulsiona como alguém que vem que peraí, isso te posiciona apenas como. Isso não te posiciona apenas como alguém que vende curso. Gente do céu, travei. Bom, isso te posiciona você como alguém que transforma conhecimento em profissão. E essa deve ser a mensagem principal do seu carrossel. Então, aqui ele já me deu todo o conteúdo do carrossel. Ó, carrossel, quem é Sheila da Mave? Slide um, capa. Prazer, eu sou Sheila da Mave. Aqui tem, umas frases principais aqui, ó. Mentora, empreendedora digital, formadora de profissões digitais, transformando conhecimento em oportunidades de reais de renda. Esse daqui, ó, olha aqui, ó. Tá aqui o slide 2, slide 3. Ele me deu todos os slides
para eu fazer a criação desse carrossel, certo? E aí, ó, o que que eu fiz nesse carrossel? Aqui eu já mudei um pouco, que eu mandei aqui uma identidade visual. Na verdade, o que que eu fiz aqui, ó? Aqui eu quis reforçar a minha identidade visual, né? Então ele me deu aqui um prompt para eu enviar em todos os meus futuros, né? As minhas futuras conversas, quando eu iniciar, eu posso só escrever use o padrão visual Sheila da Mave Premium, que é o que eu estou usando e que eu quero que seja usado em toda essa série de posts é, de apresentação, certo? Aqui tem o prompt completo, aqui, ó. Ele me deu o prompt. Crie o padrão visual Sheila da Mave Premium, design para Instagram 4x5, fundo preto prêmio com ilustração quente, marrom escura. Aqui ele me dá aqui exatamente a minha paleta de cores, a minha tipografia de letras, né? As estratégias de destacada, visual sofisticado, feminino, elegante, organizado, sem poluição visual, brilho suave, aparência premium. Foco em posicionamento, autoridade, estratégia, negócios, marketing e transformação. Layout moderno, luxuoso e profissional, com leitura rápida e impacto visual. Isso daqui você consegue fazer lá nas primeiras aulas, eu já gravei como você faz, né, para você ter aqui o seu DNA, né, do seu tipo de postagem, da sua paleta de cor, tipo de fontes, tipo de elementos que vão ser usados nas suas artes visuais criadas pelo chat, ok? Bom, aqui então, ó, eu falei para ele, então vamos iniciar o nosso carrossel super especial, criando a imagem do slide um. Escolha a melhor foto. Eu dei aqui para ele, ó, duas imagens minhas de boa qualidade, né? Ó, duas imagens. Para ele escolher qual que era a melhor foto, ele escolheu essa primeira aqui. Então, aqui, ó, escolher a melhor foto, eu quero que mude a cor da blusa dela. E eu posso pedir isso também, ó. Para uma blusa rosé, que eu gosto da cor rosé no meu perfil e eu gosto da cor rosé também, tá? E aqui tá escrito, eu ainda coloquei aqui, ó, não mude nada nas minhas características, mantenha fidelidade. Sempre faça isso, gente. Só que, ó, a primeira imagem que ele criou, olha aqui, que eu observei um erro. E isso pode acontecer, gente, com qualquer um, tá? Comigo também. Olha aqui, ó. Ele me deu uma sombra no meu cabelo aqui, ó, na imagem, a imagem ficou ótima, do jeito que eu queria, porém ele me deu uma sombra, deixou uma sombra aqui no meu cabelo que eu não gostei nada. Porque a minha imagem que eu mandei para ele aqui, ó, é uma imagem com fundo claro. Então, ele fez um recorte mal feito, né? E aí me entregou essa imagem, e aí você não precisa usar uma imagem mal feita desse jeito, tá? O que você precisa fazer? Envia novamente a sua imagem e fala lá, algo aconteceu, aconteceu algum erro, tem uma sombra branca que ficou no meu cabelo, eu quero que tire essa sombra, eu quero uma imagem mega perfeita, mantendo a fidelidade do meu rosto, mudando apenas a cor da blusa, o restante da arte eu adorei, mantenha igual, retire apenas a sombra branca do meu cabelo. Defina a proporção, né, em 3x4. Aqui também, ó, quando você vai criar a imagem, ó, quando você vai colocar aqui para criar imagem, sempre que você vai criar uma imagem, você tem que vir aqui, tá? E aqui, ó, no maisinho, criar imagem. Aqui agora dá para a gente colocar o tamanho, né, a proporção do tipo da imagem, ó. E aí eu sempre venho aqui em retrato, quando eu quero para retrato, ou quando eu quero para store, eu venho aqui tamanho store, ou paisagem, então você pode escolher, tá? E aí ele vai dar essa mensagem aqui no final, define a proporção como 3x4. E aí aqui, ó, ele me entregou a foto, a imagem perfeita, do jeito que eu queria, sem a sombra, com a blusa na cor rosa, ó. E aí, ó, seguindo a mesma identidade visual, como criamos a imagem do slide 2 sem a minha foto, vamos criar, né, a imagem do slide 2 sem a minha foto, ok? Então, eu pedi para ele criar sem a minha imagem, sem a minha foto. E aqui ele criou. E aí depois slide 3, depois slide 4, que aí eu pedi para ele tirar aqui a logo, né, do Vamos Juntas, porque ela mudou. E aí eu pedi para ele colocar a logo do Vamos Juntas aqui no slide
4, depois slide 5, ele me colocou a logo da Vamos Juntas, porque eu não pedi para ele não colocar, né, a logo da comunidade Vamos Juntas. Daí, como eu não pedi, ele colocou. Daí eu pedi novamente, porque aqui nesse post a gente está falando sobre o Vision Start. Então, dentro desse post aqui, eu preciso dessa logo, né? Que é do Business Start, não do Vamos Juntos. Então, ele recriou o post para mim. E isso, gente, assim vai. Você vai criando uma imagem, vai criando outra. Daí, aqui, ó, eu pedi para ele criar o slide 6, ele veio e colocou a logo do Vision Start. Eu não quero o logo do Vision Start. Ó, aí eu fui, não olhei direito, mandei ele criar do 7 também. Ele criou com a logo, e aí eu pedi para ele retirar a logo. Ó, depois, quando eu vi, eu pedi para ele retirar a logo para poder salvar as imagens sem a logo, porque eu não quero, não queria as imagens do slide, dos slides com a logo. E aí, aqui, ó, no slide 8 não era essa mensagem aqui. Aí eu vi que, como eu tinha pedido para ele retirar a logo, tinha mandado uma mensagem aqui, eu vi que ele meio deu uma bagunçada no tipo de criação que eu queria, né? Então, eu fui lá, copiei o texto que ele me deu lá para criar o slide 8, e aí eu pedi para ele vir aqui criar. Daí ele criou perfeitamente o slide 8 depois, e aí depois eu pedi uma legenda, quero uma legenda clara para como eu devo postar. E aí aqui, ó, ele criou uma legenda, mas eu modifiquei algumas coisas nessa legenda, né? Eu quis colocar algumas palavras minhas. E aí, principalmente a CTA ali, e aí ele me deu a legenda, fui lá, modifiquei e postei. E aí, gente, como eu expliquei para vocês lá na criação de conteúdo que a gente precisa, né, ter um post, né, de apresentação do nosso serviço, produto, toda semana. Então, eu pedi para ele criar mais 5 ideias de post de apresentação para mim. Totalizou aqui 6 ideias. Isso aqui já é conteúdo para um mês e 2 semanas, porque se é um por semana, você tem que postar, então já tem conteúdo para um mês e uma semana. Então vamos supor, toda terça-feira ele vai postar, toda quarta-feira ele vai postar uma informação, né? Um desses posts de apresentação meu. Então, ó, ele me deu a opção aqui, ó, ele me deu várias opções, porque ele já conhece quem eu sou, né? Eu já dei as informações de quem eu sou. Então, ó, ele me deu ideia do post 1. A verdade é que eu não vendo cursos. Olha aqui, ó. Daí uma foto minha, o slide 1. Olha lá, a verdade é que eu não vendo cursos. Aí, post 2. O que eu faço todos os dias? E aí vai, ó, post 3. Por que existe a comunidade Vamos Juntas? Porque eu criei a comunidade Vamos Juntas. Aí, post 4. Quem é Sheila por trás dos posts? Quem é a Sheila por trás dos posts? Então, aqui, ó, e ele vai dando, ó, 6 slides para cada post, certo? Ó, 6 slides para cada post. Aqui, ó, me deu 7. Se eu tivesse começado do zero hoje, esse aqui tende a viralizar, ó. Eu peço sempre para ele ideias que podem viralizar. Dessa vez eu nem pedi, mas ele já me deu, tá vendo? Porque ele já conhece o que eu sou, os meus gostos, né? Então, olha só. E aí aqui a ordem, ele ainda me deu a ordem do que postar, ó, de como postar. E aí aqui, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro post de apresentação. Eu vou vir aqui, ó, eu vou copiar esse post 1, que é as ideias do post 1, certo? Ó, toda a ideia. Eu vou colar aqui. Primeiro eu vou escrever. Vamos iniciar a criação do carrossel que me indicou. Aí eu colo, né, a ideia do carrossel, post 1. Aí, ó, eu dou espaço e eu venho aqui, ó. Aqui você me deu ideias para.
Aí quantos slides foram? Quatro slides. Para quatro slides de post apresentação. Quero numerar os slides de 1 a 4 agora. A seguir, vou te pedir para criar as imagens com o meu padrão visual da minha empresa que já conversamos. Mas mesmo assim, vou enviar abaixo a minha descrição. Gente, é preciso colocar todas as vezes? Não é preciso colocar todas as vezes, mas é muito bom. Por quê? Você fazer isso porque você vai economizar tempo, certo? Por que que você vai economizar tempo? Porque se ele vai lá e cria para você algo que não é o que você queria criar, não é o tipo, a tipografia, não é, tá longe da sua marca ali, então acho que fica ruim pra gente. Daí ter que pedir para ele criar de novo, e aí você acaba perdendo tempo. Eu não gosto de perder tempo, tá? Então, como eu não gosto de perder tempo, eu já venho aqui, tá salvo no meu bloco de notas, mas eu não abri ele aqui, ele demora um pouco para abrir, então eu vou vir aqui mesmo, ó. Aqui eu vou pegar, ó, o prompt que ele me deu de comando para me usar no futuro, ó. Aí eu vou copiar aqui a partir de uso padrão, eu já vou até salvar no, ó. Você pode copiar também só a partir do prompt, tá? Mas eu vou mandar inteira, porque eu gosto de ser mais específica. Deixa eu salvar aqui no outro também, no outro bloco de notas, porque esse aqui é, ó. Agora vamos criar a imagem do slide 1. Enviei uma foto minha para você posicionar na arte. Então, aí aqui eu venho no maisinho aqui, adicionar fotos. Aí eu vou lá adicionar uma foto minha. Aqui é sempre, para mim, é muito difícil escolher foto. Eu gosto de todas. Então, é sempre muito difícil escolher uma foto. Vou colocar dessas daqui para manter um. Quero que mude a cor da blusa dela para rosé. Pronto, só isso. Aí eu vou dar o comando e ele já vai começar a criar a arte do slide 1. Ó, analisando a conversa, criando a imagem. Gente, é só isso. Daí aqui, ó, enquanto ele vai criando o slide 1, você vem aqui, ó, e fala agora. Vamos criar a imagem do slide 2. E aí, se você quiser com a sua foto, você manda a foto de novo. Ou você pode falar assim, ó, não quero a minha foto na imagem. Simples, eu não vou criar minha foto na imagem, eu gosto de colocar só na primeira e na última. E é isso. E aí ele vai criar a imagem, ó. Não demora muito. O meu chat, como vocês já viram, é o Go, que é o que eu pago R$ 39,90. Ele cria ilimitado, às vezes eu abro duas, três abas, como aqui tem duas abas abertas, que às vezes eu coloco em uma. Eu tenho um monitor à parte aqui, eu coloco uma de um lado, outra do outro, vou criando imagem de um lado, vou criando imagem do outro, e ele vai criando ali para mim.
ilimitado. Ele não fala para mim, ah, acabou suas imagens. Não. Ó, já criou, tá vendo? Só que, ó, eu notei que ele mudou um pouco a minha imagem aqui do meu rosto. Mas ainda não tá muito diferente. Porém, se acontecer isso com você, você coloca lá. Ó, tá vendo como ele mudou? Eu vou, ó, vou recortar isso aqui. Eu vou falar, ó. Quero que crie a imagem do slide um de novo, porque você mudou características do meu rosto e quero que mantenha fidelidade total no meu rosto. Não mude nada no meu rosto e nas minhas características faciais. Ok? E aí eu vou fazer aqui, ó. Só para ele não. Ai, não sei qual que é a sua foto. Eu vou copiar aqui, copiar a imagem e vou colar aqui de novo. E aí eu vou enviar. Ele vai recriar novamente. Aí eu venho aqui, ó. E. Ah, eu tirei. Ó, agora vamos criar a imagem do slide 2 sem a minha foto. Vamos ver como que ele vai criar essa imagem aqui. É bom ao vivo, assim vocês vão vendo como é na prática mesmo. Só para vocês verem, não tem segredo, não tem dificuldade para fazer isso, é tudo muito fácil, intuitivo. Às vezes você vai precisar só ter uma conversa com o chat, explicar para ele o que você quer, né? Eu sempre falo, gosto de usar aqui, ó, o áudio, porque ele consegue entender a minha tonalidade de voz e o que eu estou querendo muito mais fácil, tá? E ele vai entender você também muito melhor se você fizer isso. Então, na próxima, ó, aqui, ó, manteve, mas olha, ele mudou ainda alguma coisa. Não sei o que, mas ainda mudou. Então, aqui eu vou insistir e eu vou falar para ele, ó, também vi aqui que tem uma numeração aqui, ó, 1 de 4, eu não quero. Ó, aqui não tinha. Então, ó, não quero essa numeração. Eu vou pedir para ele tirar também, e aí ele vai fazer isso nas próximas imagens também. Eu vou pedir para ele repetir isso daqui, porque ele mudou minhas características faciais e eu não quero que mude, né? Então, você também não quer que mude. E se ele mudar, você vai, insiste e faz novamente. Caso aconteça de, ah, Sheila, porque às vezes nessa aba aqui, ó, como eu já criei aqui já 10, 12 imagens, sei lá, mais de 10, 12 imagens, só agora, pouco, na última hora, isso aqui em 1 hora eu criei, menos de 1 hora. Então pode ser que aqui ele comece a dar uns bugzinhos, daí você vem aqui, ó, eu venho aqui, ó, no meu projeto, que é Instagram, aí eu posso abrir, criar um novo, ó. Vamos, aqui, ó. E nesse projeto aqui eu quero post apresentação, que ele seja renomeado post apresentação. Sempre você coloca a primeira frase ali de cima, que é a frase que ele vai nomear. Então, vamos seguir a criação dos meus posts de apresentação. Vou enviar um arquivo de texto pronto para você começar a criar meus posts, ok? Então, aí daqui, ó, aí ele vai aguardar, né? Você vem aqui, onde que estava aqui, ó, estratégias para empresas, né? Onde eu estava fazendo aqui, volta lá, aqui. Aí você vai vir aqui, ó,
Deixa eu carregar agora. Ó. Aí você vai vir aqui, você vai copiar o texto aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, esse texto aqui, ó, que você iniciou aqui, porque você copiou já o post um inteiro, tá vendo? Todos os slides. E aí tem a sua tipografia aqui também. Então, você vai vir aqui, ó, vou copiar e nós vamos lá para o post de criação de apresentação. Porque aqui, ó, ele tá neutro. Então, ele não vai querer dar bug aqui por conta de não mudar a imagem do meu rosto ou de mudar coisas do tipo, tá? Eu vou colocar a mesma imagem, porque eu quero essa imagem igual do jeito que tá. Aqui. Vou mandar aqui o prompt de fidelidade de rosto e eu vou colocar aqui na descrição da aula, tá? Eu vou colocar dois prompts na descrição dessa aula, um prompt de fidelidade de rosto e um outro prompt, que é o prompt de como você mandar ali a sua apresentação. Como eu disse, é uma coisa intuitiva, né? Eu gosto de eu ir conversando e falando para ele o que eu quero que ele faça, né? Mas tem gente que vai ter dificuldade com isso. E aí eu vou mandar aqui um prompt para você não ter dificuldade. Ó, deixa eu ver aqui um prompt de fidelidade. Hum, aqui, ó. Ah, eu vou colocar um bem simples aqui, ó. Utilize o rosto, utilize a foto enviada como referência fiel do rosto. Sem modificar nada no rosto. Vamos ver o que que ele vai criar agora. Como eu já tinha colocado aqui, ó, como eu tinha copiado lá o que tinha enviado, ele já estava aqui, ó, com defina a proporção de 3:4. Mas se você não colocar isso daqui no prompt, não esqueça de vir aqui, ó, no maisinho, criar imagem e dizer qual que é o tipo de imagem, o tamanho de imagem que ele vai criar, que senão ele vai vir e vai criar uma quadrada ou um tamanho de story, tá? Não pode esquecer disso. Daí aqui, ó, já tá criando. Quando você abre uma nova conversa com o chat, ele cria muito mais rápido os posts, tá? Toda vez que você abre uma conversa nova, ele cria mais rápido os posts, tá? Ó, já criou. Ó, aqui ele estratégia transforma o negócio. Ó, ele manteve a minha foto, mas ele não manteve o que está escrito no post. Tá vendo? E aí aqui a gente vai ter que mandar de novo lá. Ó, aqui eu mandei o que que eu quero que ele crie, tá vendo? Só que ele não criou. Eu vou mandar aqui novamente. Bom, gente, eu vou terminar a aula, que já ficou bem grande, tá? E qualquer dúvida, chamem no suporte, tá bom? Lei de imóveis é assim, ó. Começou ontem, já tem que botar para trabalhar. Fala aí, Daniel. Que negócio é, não é bagunçado não, né? Fala aí.